Olá, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma radiação mensal pela paz. Nesse mês, essa itativade ficou a cargo do Centro Espírita Seara do Bem. E nossa casa fica ali em Itaipu, na rua Professor José Vieira de Souza, lote 24 da quadra 4, ali no Maravista, né? Eu sou o Djalma Filgueira e estaremos aqui fazendo essa atividade na noite de hoje, tão importante para todos nós, para o nosso mundo, né? Para dar início, vamos fazer aqui uma leitura de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, a lição 105. Emmanuel vai comentar uma passagem, uma fala de João, fala de Jesus, melhor dizendo, que está em João, no capítulo 14, versículo 27, que é a paz do mundo e a paz do Cristo, é o título. E, segundo anotado em João, disse o Cristo: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. E Emmanuel vem interpretando para a gente da seguinte forma: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados e inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro das lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores do século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então, para a gente poder refletir, né? Estamos falando da paz como um todo, mais especificamente da paz pelo mundo.
E a doutrina vai nos ensinar que essa paz não virá de tratados políticos ou decretos externos, mas sim da soma da transformação moral de cada um de nós. Essa é a paz que aguarda o nosso mundo. É a paz que devemos construir, a começar por nós mesmos, mantendo a nossa harmonia interior, o respeito e a fraternidade para com o próximo. O Espiritismo vai nos explicar o que acontece no cenário atual do nosso planeta, com as guerras e com tudo que vem, assolando o nosso mundo, nesse processo de transformação, de melhoria e de transição. A começar a nos trazer com objetividade a questão da lei de causa e efeito. Os conflitos coletivos, sabemos todos nós, assim a doutrina nos ensina, os espíritos superiores, são reflexos, das injustiças ou das escolhas equivocadas da própria humanidade ao longo de várias encarnações. Muitas das vezes, decisões tomadas com o predomínio do orgulho, as guerras e a violência global existem porque o egoísmo e o orgulho ainda superam o sentimento de fraternidade na maioria dos espíritos encarnados na Terra. Nessa escola abençoada, escola de todos nós, espíritos ainda imperfeitos, com necessidades de reeducação moral e espiritual. Então o planeta passa por um momento de transição, chamada tão falada transição planetária, saindo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E essa instabilidade que vemos no mundo afora faz parte de um período de transição. O planeta está expelindo, essas velhas energias e os espíritos rebeldes estão sendo convidados a se retirar para ocupar um planeta mais apropriado à psicosfera espiritual de cada um, na sua condição em que se encontra, de moralidade, claro, de espiritualidade também. Então, qual seria o caminho para a pacificação global? Como falamos no início, primordial, a educação moral. E Allan Kardec vem falar isso para a gente. Ele enfatiza que apenas a instrução não basta. A instrução dos livros, do conhecimento. É necessária a educação moral, aquela que transforma os caracteres e modela os atos. Precisamos estabelecer em nós, implementar uma mudança de comportamento. Deixar o tão falado homem velho de lado para construirmos um novo homem, um homem mais fraterno. Essa é a proposta. Com isso, com esses pensamentos, vamos construir a fraternidade universal. Essa paz mundial ela depende de enxergarmos a humanidade como uma única família espiritual, sem barreiras de raça, de crença, de gênero ou nacionalidade. Não há um ser melhor que o outro. Há estados de evolução diferenciados porque todos nós fomos criados em momentos diferentes, carregamos uma história diferente, construímos histórias diferentes, experiências diferenciadas. Isso é o que nos diferencia um do outro, mas não
seres melhores uns do que os outros. Somos todos irmãos, somos todos amigos. Então, essa transformação passa por um exemplo, né? Um exercício interior, fazendo com que nós sejamos exemplos para a humanidade, principalmente para aqueles que estão mais próximos de nós. A pacificação do planeta começa no microcosmo, começa do micro para o macro, começa da família para a humanidade. Pacificar o próprio lar é o que precisamos fazer. O ambiente de trabalho onde nos encontramos, a nossa estadia no trânsito, trazendo o equilíbrio para quem está ali em movimento, em deslocamento. Isso é o que alimenta a egrégora de paz do mundo. Se cada um atuar dessa forma, contagia aqueles que estão à nossa volta, criam uma psicosfera harmônica, e isso gera força psíquica que contamina, que agrega, que vai proporcionar a mudança, a transformação para melhor. A caridade. Sem fazer o bem, a gente não avança. Já disse Kardec, fora da caridade não há salvação, salvação nossa. Não há progresso interior, não há transformação interior. Então a prática do bem e a assistência aos necessitados diminuem as injustiças sociais, que são as principais sementes das revoltas e dos conflitos coletivos. Vemos hoje quantas sociedades passando por momentos de dificuldade que se revoltam e se colocam contra outras sociedades, levando distúrbios, muitos buscando a sobrevivência. Fato de quê? Consequência de quê? Do egoísmo ainda de muitos homens. Então precisamos buscar essa transformação. Então, em resumo do que a gente aqui pôde rapidamente, né, conversar um pouquinho, fazer uma breve reflexão, a doutrina vai nos ensinar que o mundo será pacífico, sim, mas somente quando os seres humanos, todos nós, formos pacificados interiormente, internamente. Essa renovação social é uma consequência direta da renovação de cada um de nós, do indivíduo. Então precisamos buscar a nossa transformação, dar a nossa parcela de contribuição para a sociedade, mas a começar por nós mesmos, nos transformando. Assim alcançaremos a tão sonhada paz interior, individualmente cada um, onde na sua soma, por consequência, também reinará a paz na sociedade, no mundo. Então, assim, feitas essas breves reflexões, vamos fazer então a nossa prece. E eu vou trazer aqui uma prece que foi recebida pelo nosso querido Gerson Simões Monteiro em 2001, exatamente no dia 11 de setembro, naquele dia em que as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos foram destruídas por um ato ainda, né, equivocado de alguns irmãos nossos. Então a prece diz assim: Senhor, sabemos da nossa impotência diante do ódio e da vingança que armam bombas e mãos criminosas. Mas nós cremos na vossa justiça soberana, que impera em todo o universo, mantendo o direito e a dignidade de viver a todos os vossos filhos e a todos os seres da criação. Senhor,
Compreendemos a nossa fragilidade diante de tanta violência que faz derramar o sangue de crianças e mulheres indefesas, espalhando a morte e o terror. Mas nós cremos na extensão de vossa infinita misericórdia, ao determinar que a vida continue fecundando úteros, povoando a terra com o sorriso inocente das crianças. Senhor, assistimos, estarrecidos, à total negação da mensagem de amor vivida pelo meigo Rabi da Galileia, vendo a crueldade afiando baionetas assassinas, bombas arremessando, arrasando os campos floridos e calando as aves dos céus. Mas nós cremos na vossa eterna bondade, que ordena ao sol e à chuva fertilizem o solo arrasado e destruído, ao verde colorir os campos abençoados, às flores enfeitarem os jardins e aos pássaros de novo cantarem pelo infinito dos céus. Essa oração, Senhor, é o grito da nossa alma, na certeza que nos ouvis neste momento, porque sabemos que criastes o homem para ser feliz, para amar, para abraçar seus irmãos, para viver em paz. Porque cremos, Senhor, que é vossa a determinação de a paz reinar soberana um dia neste mundo, queiram os homens ou não. E porque cremos que é da vossa vontade os canhões se calarem para sempre, é que rogamos a vossa generosidade, que inspire os homens a serem verdadeiros irmãos, sob o estandarte do perdão e da legítima fraternidade. Assim seja, porque a vós pertencem a vida e o poder para sempre. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos.